Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Vitalcast, mais uma vez no quadro DNA do Empreendedor. Lembrando a todos, uma super iniciativa da Vital Treinamentos, trazendo parceiro, pessoas que passaram pelas nossas salas e que têm histórias inspiradoras, histórias empolgantes sobre empreendedorismo, verdadeiras lições não só de empreendedorismo, mas lições de vida. Então, você que está nos assistindo, temos o propósito de te inspirar, de compartilhar contigo algumas lições, de te motivar. Daqui a pouco já vou falar da nossa convidada. Temos ele presente aqui, já conhecido de outros momentos, sempre com uma característica, sempre que ele aparece aqui, ele traz alguém especial, alguém que vai surpreender e tenho certeza de que hoje não vai ser diferente. Esse amigo, verdadeiro irmão, né? Nosso franqueado na cidade de Garibaldi, Damião, seja muito bem-vindo mais uma vez, querido. Ô, meu irmão. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui e podendo prestigiar algumas pessoas muito queridas, pessoas que passaram na sala, pessoas que realmente vieram para agregar. Sabe que esse momento de participar de um podcast, ele, claro, mexe um pouco com o nosso ego, com a nossa vaidade, mas muito mais do que isso, faz a gente sentir que está fazendo algo de valor para a sociedade. E quando se fala em entregar algo de valor para a sociedade, hoje vocês vão conhecer a pessoa que está orientada a todos os movimentos que ela faz, gerar valor para as pessoas e para a comunidade que ela está inserida. Em seguida, vocês já vão conhecer essa querida. Muito bom, Dami, hein? Credo, com elogio desse até eu cresço 1 centímetro na cadeira. Mas dá pra ver que tu tá falando a verdade mesmo. Ela já encantou todo mundo com a simpatia nos bastidores aí. Ela tem uma imobiliária, referência de profissionalismo, de sucesso no meio do empreendedorismo, de empresa, daquelas que a gente se inspira, olha. Ela está com a empresa dela há 8 anos, mas trabalha na área de imóveis há mais de 20 anos. Ela também desempenha papel de liderança em várias instituições filantrópicas, esse trabalho na comunidade. Ela está na Associação de Comércio e Indústria de Carlos Barbosa, também é diretora voluntária do SEC, se eu não falei certo, me desculpa, mas é o Centro de Educação, me ajuda aí, Centro de Crescer, que vem fazendo a diferença na região. Também é delegada do Cresci, lá, para quem que tá... Eu não sei o que faz a delegada, se ela supervisiona, depois ela nos conta, né? E também coordenadora do núcleo do Sicredi, está na diretoria lá. Tem um trabalho, então, o tempo todo de liderança, tentando fazer a diferença por onde passa, extremamente simpática. Estamos falando da Sona Regina Carniel Zarpellon. Acertei? Acertou! O alemão falando italiano é um problema, né? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz por estar aqui. Feliz estamos nós. Nós já estávamos num bate-papo gostoso, só que não estava ligado às câmeras, né? Agora nós temos que deixar esse pessoal empolgado aí com o que nós estávamos ouvindo tudo, né, Dani? Isso aí. Sônia, para te entender, assim, a gente nesse DNA de empreendedor, a gente procura saber como é que essa pessoa foi se montando ao longo da vida, que eu acho que a vida, né, a gente toma um choque aqui, um tombo ali, a gente vai, né, criando. Como é que tu vê a tua vida, assim, começamos lá na infância, o que tu percebeu, assim, que aconteceu contigo e tu traz até hoje, assim, de lição? Como é que era? Na verdade, eu nasci no interior de Carlos Barbosa, né? Meus pais moram ainda lá. E o meu pai sempre dizia, eu não pude estudar, mas minha filha vai estudar. Até o meu pai me ensinou muito, assim, eu não lembro muito da infância, de brincar, coisa assim. Eu lembro muito de o pai querer que a gente estudasse, de cobrar tabuada. O meu pai cobrava tabuada. E também as tarefas de casa, naquela questão assim, desde cedo aprender a trabalhar, né? E o meu pai também lá na comunidade, ele era líder. Hoje eu entendo isso, porque assim, ele foi festeiro, fabriqueiro, qualquer liderança lá ele estava envolvido, né? Na época colocaram a central de telefone, lá era meu pai presidente, né? E até nesses dias conversando com ele, eu disse, pai... Eu sei que o pai era muito líder aqui na comunidade. E o meu avô também era. Aí o meu pai disse, tu nem sabe. Ele ia de cavalo, Arco Verde, cantar no coral. Não.
Que legal. Eu tenho 46 anos e o meu avô faleceu 2 anos antes de eu nascer. Então, imagina, são 48 anos que o avô faleceu. E o meu pai disse que ele já fazia isso. Então, eu digo, tá no DNA, né? Porque eu tenho paixão por pessoas, paixão por ajudar, em pensar, em desenvolver, em estratégia. Tem uma rifa, tô eu lá ajudando. Sabe aquela coisa assim de fazer uma diferença nas vidas das pessoas. Isso eu faço com muito amor. Isso eu me realizo com isso, né? Então veio lá da infância, né? Que legal, olha. E vocês estão sentindo o ânimo dessa mulher, né? Ela é empolgante. Tu falando, me veio uma curiosidade. Tem 2 lugares no mundo só que os homens vivem tanto quanto as mulheres, né? Porque na maior parte dos lugares, né, os homens morrem antes. O resto do mundo inteiro. E esses 2 lugares têm a cultura italiana, né? Uma parte da Itália e uma parte dessas pessoas da Itália um dia foi migrar não para o Brasil, né, mas foi para migrar por um local nos Estados Unidos. E se percebeu que nesses lugares os homens vivem tanto quanto as mulheres. Mas o que eles têm em comum? São pessoas extremamente envolvidas na sociedade, na comunidade, desempenhando papel, um conversando com o outro, trocando ideias. E agora tu falando do teu avô, né? Eu disse, vou tirar um tema. Que idade tinha teu avô quando ele veio a falecer? Ele era jovem, ele tinha, não lembro agora se era 54 ou 56. Era jovem. Minha teoria quase foi pro brejo. Ele faleceu de câncer, mas o meu avô faleceu bem, bem jovem. Mas já tinha aquela questão do ajudar o outro, do fazer a diferença, né? Há muitos anos atrás ele já tinha isso no coração dele, né? E ficou para toda a família, né? Sim, principalmente o pai e eu. Vocês são entre quantos lá? Eu tenho só uma irmã. Eu tenho 2 meninas. O pai e a mãe vivo, graças a Deus, né? Eles moram lá e têm paixão lá pelo interior, né? Porque é o chão deles, é a vida deles, né? Todos domingo de tarde eu e minha irmã vamos lá com os netos para tomar o café da tarde, comer aquela geleia deliciosa, aquele pão feito no forno, né? Não faz isso. Sair da dieta. Água na boca. Saiu da dieta. Que nem diz o alemão, mein Gott. Sim. Só que com 15 anos eu fui para a cidade para estudar, porque nós não tínhamos escola lá. Na verdade, a minha 6ª, 7ª e 8ª série eu fiz numa escola no interior de Garibaldi. A gente ia de Kombi. Porque não tinha outro jeito, né? Não é que nem hoje a gente tem transporte para tudo, né? Sim. Na época foi desse jeito. E depois eu fui para Carlos Barbosa para estudar. No primeiro momento eu queria ir para casa, porque eu estava acostumado com o pai e a mãe, era o meu mundinho lá, né? Mas o pai dizia, não, tu tem que estudar, tu tem que ser alguém na vida, tu tem que crescer, tu tem que fazer faculdade. Ele me empurrava para o mundo, tipo uma força forte. E aí eu fui, né? Comecei trabalhando numa metalúrgica, né? E naquela metalúrgica eu comecei na produção, depois eu fui segurem na produção, metia a mão lá. Metia a mão eu montava umas alicates de plástico que queimava as mãos porque tinha que botar dentro de um forninho e era cabo plástico, né? Mas aí eu fui da produção para a expedição e da expedição eu fui para telefonista da empresa, onde eu ganhei por 3 anos consecutivos o prêmio de secretária modelo. Porque eu atendia o telefone bem bonito, eu dizia, uma boa tarde, American Tool, é a Sônia, pois não? Me colocava à disposição das pessoas. 3 anos consecutivos eu ganhei o prêmio. Mas eu disse, não, eu quero mais. E aí eu fiz uma seleção interna para ser secretário do diretor, de um diretor executivo da empresa. Tá. Né? Porque eu me formei em secretariado executivo bilíngue pela UF de Caxias. Só que eu fui trabalhar lá, mas não era bem o que eu imaginava, porque na faculdade eu aprendia que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que crescer, que eu tinha que desenvolver, que eu tinha que fazer um monte de coisas. E lá eu era secretária limitada. Aquilo começou a me incomodar. Muita monotonia. Me incomodar. E aí? Mas não era assim, né? Porque trabalhar numa empresa boa. Numa multinacional. E aí aquilo começou a me incomodar. Tentei ir para outros departamentos, mas diretoria não me liberava. Eu disse, bom, se não me libera, eu me libero.
Pediu as contas. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Comentei com meu pai, que se apavorou. Comentei com meu marido, que se apavorou. Porque o que acontece? Lá eu tinha 60% da faculdade paga, eu tinha Unimed, eu tinha milhões de benefícios e um salário bom, né? Uhum. Na verdade, o que eu fiz? Um contato meu comentou: um amigo meu tá precisando de alguém para cuidar de uma construtora. Eu nem sabia o que era construtora, né? Eu entendia de ferramenta, né? E aí? Disse, tu quer conversar com ele? E eu fui, corajosa. Fui lá, conversei com ele. Você tinha mais ou menos que idade, só para nós? Isso foi a... 21, 20... E agora a idade eu não... Mas vamos dizer que tinha de 20 para cima. Isso. E aí... E conversando lá com o meu amigo, aí eu fui conversar com o construtor e eu disse para ele, eu aceito o desafio. Gente, o meu pai estava enlouquecido comigo, o meu marido também, porque eles, na cabeça deles, assim, nossa, a Sônia trabalha numa multinacional, ela tem um cargo, né? Uhum. E agora ela vai trabalhar numa construtora, né? E fui. Eu confesso para vocês, assim, que nos primeiros meses o pessoal me dizia assim, não, a filha do seu Raimundo bateu a cabeça, né? Gente, ela largou o emprego dela para trabalhar numa construtorazinha. É isso, eu ouvi. Gente, em um ano de construtora, eu aprendi de todas as áreas. Porque o meu chefe da construtora, que é o meu segundo pai, que eu amo ele de paixão, ele me botou no fogo. Ele disse, tu vai aprender isso, tu vai aprender. Tu te vira. Ele me botou a aprender. Ele me botou, sabe, assim, Vai. Sabe, assim, ele me deu uma oportunidade, assim, que fez eu começar a amar a área de imóveis, que comecei a adorar a questão de prédios, de material de construção, de contratos, de NCC, de CUB na época. Uhum. Foi ali que eu comecei a gostar da área. E lá em 2013, ele, como sempre foi muito meu paizão, ele me disse, olha, Sônia, a gente tá pensando em encerrar os trabalhos da construtora. Por quê? Porque a mão de obra já não é mais a mesma, a gente tá cansado, a minha filha vai para Barcelona, a filha do outro gerente tá para médica veterinária, enfim, nossos filhos não vão seguir e a gente vai encerrar. Sabe, tu faz o curso de corretora de imóveis, que tu gosta disso, mas assim, na condição de você ficar comigo, sair da construtora gradativamente, a gente organizar toda a questão da demissão, preparar as pessoas, né, para encerrarmos, enfim, fazermos as coisas planejadas e programadas. E foi o que eu fiz. A gente foi fazendo tudo programado, conforme eu tinha combinado com ele. Eu comecei em 2013 o curso de corretora pelo Senac, qual eu indico, que é maravilhoso, né? Tava com as minhas coisas em mente organizadas. Nisso, né, uma pessoa me convidou para ser sócia, né, e eu aceitei. Na verdade, vamos dizer, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Opa! Por um lado, tá? Porque tudo que a pessoa prometeu, as coisas não aconteceram, né? Eu vi que eu tinha entrado, vamos dizer, talvez numa furada, ou não. Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se essa pessoa não tivesse feito o que ela fez comigo, eu não estaria onde estaria hoje. Ela me deu um pontapé na bunda que só me fez voar. Eu só tenho que agradecer ela, né? E ainda vou ter a oportunidade de pessoalmente. A gente não tem uma relação boa, infelizmente, né? Sim. Mas eu ainda quero agradecer ela muito. Porque eu tô onde eu tô. Algumas coisas aqui. Primeiro, que essa tua atitude mental aí faz toda a diferença, né? Coisas ruins acontecem com todo mundo, mas nós não somos resultado do que a vida faz conosco, sim do que a gente faz com que a vida faz conosco. Tu poderia, pelo jeito, só sentar, chorar, lamentar, culpar alguém, ou pegar isso que não foi tão legal e transformar numa mola propulsora, que pelo jeito foi o que tu fez. Sim. Né? Mas uma outra coisa eu também quero falar aqui, que é um desafio que talvez você que está nos assistindo tem, talvez esteja que nem a Sônia estava em algum momento numa empresa bacana, no caso dela era uma multinacional,
com benefício, plano de saúde, não sei mais o que, aonde todo mundo que olha de fora diz, cara, tu tá bem, né? Mas tu não está feliz. Exatamente isso. Acho que ali tu pagou o primeiro preço para ser mais feliz na vida, que é abrir mão de algo que era bom pelo conforto, pela condição financeira, mas tu sentia que tu não te agradava mais. Exatamente. Muita gente adoece por isso. Uhum. Que não dá não tô feliz, eu tenho que mudar. Para que serve a tristeza? Ela serve para nos sinalizar, tem algo errado, muda. Ali tu teve o ato de coragem. Desculpa te cortar, mas eu queria só exatamente isso. deixar isso claro. Exatamente isso, né? E assim, até hoje tem uma coisa que muito me orgulha, que alguns desses meus colegas da empresa, que tinham cargos, enfim, hoje eles são meus clientes, negociam comigo, têm imóvel alugado comigo, e muitos deles dizem, nossa, Sônia, como tu evoluiu? Porque, claro, eles me conheciam aquela menina do interior, mais acanhadinha, enfim, né? E aí hoje, enfim, muitos deles são meus clientes, sabe? Então eu digo assim, mas isso foi tudo aquela questão da importância que o Renato, que foi meu chefe lá na construtora, tinha o Pedrinho também, mas o Renato, que era mais do administrativo, de dizer, Sônia, olha, segue nessa área que tu gosta. E até quando eu tive esse problema de sociedade aí, que foi muito, muito assim, vamos dizer, pesado, eu tive muito apoio desse pessoal da construtora, da minha família, do meu esposo e de muitos amigos, né? Eu tive uma situação que eu nunca me esqueço, que eu estava em casa bem deprê, porque a gente fica, né? E um cliente meu da construtora, né? Ele veio lá em casa e ele disse, Sônia, o que está acontecendo contigo? Porque eu fui lá no escritório e elas me disseram que tu simplesmente abandonou a imobiliária. Mas esse não é o teu perfil. Você não é assim. Aí eu comentei o que estava acontecendo e ele olhou. Pois é. Ele disse, eu quero comprar uma casa e quero comprar contigo. E eu disse, Marcos, eu tô sem condição nenhuma de te atender. Eu tô ainda tentando entender onde eu tô. E ele disse, Sônia, eu não quero saber. Tu sempre me ajudou. E agora é minha vez de te ajudar. Busca os contatos que tu tem, te vira. Eu quero comprar uma casa contigo. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou? Sabe quando a gente tava assim, com a cabeça minha... Nunca vou me esquecer. 1º de maio de 2015. Eu saí com ele e a esposa para buscar uns imóveis, tá? Vendi uma casa para ele e a minha primeira comissão foi R$28 mil, porque eu vendi uma mega casa para ele. E eu montei o meu escritório bem pequenininho, eu tinha 2 mesas, né? Bem pequenininho, porque eu estava sem recursos financeiros disponíveis ali, né, nesse momento, né? Tinha a casa, enfim, as coisas, mas não bens, dinheiro, enfim, para tocar. E comecei o meu escritório pequenininho e foi. E hoje tem 2 andares. Deu pra ver, tu te emocionando. Sim, sim. E ele foi assim, tipo aquela coisa assim de dizer, ó, tu consegue. E o pessoal da construtora, os meus amigos, todos me apoiando e te ajudam se tu precisar. Sabe aquela coisa que tu via assim que tu era querida pelas pessoas e que tu tinha que seguir, que tu não podia parar ali porque tu teve um percalço, né? E aí foi. As pessoas às vezes falam, eu preciso de um anjo na minha vida. No caso, esse cara aí foi teu anjo. Foi o meu anjo. Mas também tem que ponderar que ele foi essa pessoa porque tu conquistou isso muito antes, né? Sim. Uhum. Sim, ele comprou um apartamento parcelado na construtora e ele vinha pagar, e aí ele tinha algumas situações que ele gostava que eu sempre ele compartilhava comigo e foi criando uma relação de amizade. E assim, e até eu disse para ele, olha, Marcos, tem outras imobiliárias, eu te dou o telefone. Não, eu não quero outra imobiliária, eu não quero. Não adianta, eu não quero, ele me disse. Que tal? Algo muito E se esse cara não aparece ali, se não tem criado esse vínculo, talvez tu até desistisse da... Não, e ele foi na minha casa, isso que eu achei fantástico. Ele foi na minha casa, bateu lá em casa, né? Porque para ele, a informação que tinham dado para ele não estava batendo com quem ele conhecia, né? Então ele se ligou que algo estava estranho, algo estava errado, né? Fantástico. Podemos dizer que esse foi um dos momentos mais difíceis, esse recomeço? Foi o recomeço. Porque, na verdade, eu vinha dessa área imobiliária e eu tinha tipo assim, quando o Renato me disse, faz o curso de corretora, eu já comecei a montar nome, pensamento, enfim, e aquilo que era para ser
assim, vamos dizer, show, em um ano foi que, né? Sobrou quase nada. É isso aí, exatamente isso. E aí tu começou na tua casa mesmo, a segunda tentativa? Não, eu aluguei eu aluguei uma sala pequenininha no centro de Carlos Barbosa, dentro de uma galeria, porque quando a gente começa tudo com medo, né? Tudo devagarzinho. A gente não quer pegar uma sala grande, tudo tu vai galgando, né? Tudo vai galgando. Até quando eu comecei sozinha, e aí eu peguei uma menina para secretária. E a ideia não era expandir muito, sabe? Era ir devagarzinho. Aí depois veio o Fabiano, que foi um corretor que me ajudou muito, que eu gosto muito dele. Hoje ele não trabalha mais comigo, mas a gente é bem parceiro, a gente se passa trabalho, a gente, né, tem muito carinho pelo Fabiano. E aí o que acontece? O Fabiano um dia disse para mim assim, Sônia, vamos para uma sala maior, a gente tá com bastante movimento, enfim, eu disse, meu Deus, Fabiano tá louco. Aí tinha uma sala térrea, aí ele disse, vai, faz uma proposta lá, a senhora conhece, enfim. Eu fui e a senhora disse, não, para ti eu alugo, Sônia, por esse preço que tu tá me falando, eu tô até hoje lá. Sim, eu tô até hoje lá. E assim, o que aconteceu? Algumas pessoas me conheciam da construtora, elas começaram a me deixar os imóveis para mim alugar. 1, 2, 5, tem um caderninho guardado ainda. Hoje, a gente tem mais que 320 imóveis que a gente cuida da locação lá em Carlos Barbosa. Alguma coisa em Garibaldi. E assim, a gente tem um cuidado muito grande na locação, na análise de crédito, nas vistorias bem feitas, que para vocês terem uma ideia, esse mês que está encerrando, a gente só precisou acionar 2 seguros, o resto tudo pago, tudo em ordem. Então, a gente tem uma organização muito forte, uma equipe muito forte nessa questão de fazer bem feito. Alugar bem, fazer uma boa vistoria, para que o proprietário fique satisfeito com a gente. Porque cada vez mais a gente está recebendo imóveis, cada vez mais as pessoas nos procuram. Podemos dizer que os teus segredos, então, transparência, dedicação, honestidade, né, tratar bem as pessoas, e isso, de uma certa maneira, tu somou isso durante um tempo na construtora com as pessoas, quando abriu o teu negócio, isso veio no mercado como uma marca tua. Isso, exatamente. Hoje, né, tem quantas pessoas mais ou menos? Hoje no escritório nós somos em 8 pessoas. Poxa. Metade nos aluguéis e metade nas vendas. Porque o aluguel demanda muito, por melhores sistemas que a gente tem. Hoje a gente assina os contratos de locação digital, né? Por melhores sistemas que a gente tem, o primeiro contato, muita coisa ainda é olho no olho, né? E assim, bastante detalhes que eles precisam ser seguidos, bem feitinhos, para dar tudo certo. Começa bem, termina bem. O ramo de imóveis, né? Seguidamente a gente vê as pessoas falando e, né, se fala que é um bom investimento, que é um lugar também para ganhar dinheiro, né? Como é que tu enxerga o ramo do imóveis hoje para o futuro no Brasil, assim? Olha só, eu sou apaixonada por imóveis, né? Eu tenho isso no sangue. E nessa minha trajetória toda, eu nunca tive nenhum cliente que veio e disse para mim, Sônia, eu não fiz um bom negócio. Não tem. Ao contrário, tem cliente que eu já vendi o 4º imóvel, né? Vende uma área de terras, compra mais um imóvel comigo, vende uma área de terras, compra mais um imóvel comigo. E assim, o imóvel, ele valoriza, né? E tu compra, tu registra, ele não estraga, ninguém te tira, né? Ele é seguro. E assim, em Carlos Barbosa, e na nossa região aqui, em todo o meu período de mais de 20 anos, nunca desvalorizou o imóvel. Ao contrário, ele só valoriza. Então, o imóvel é uma coisa segura, né? Seja para investimento, seja para morar, porque às vezes a pessoa compra o menorzinho, depois ela usa de upgrade para um outro maior, ou de um maior por uma casa, né? E nossa cidade de Carlos Barbosa é uma das melhores cidades para se morar do Rio Grande do Sul, né? Olha. Então a gente tem assim, nas vendas, as pessoas vêm para Carlos Barbosa, muitos de aluguel, aí elas se organizam, se habituam, depois elas vão para o imóvel, né? Isso, muitos que a gente já alugou, depois vendeu, porque tem todo esse caminho, né? Elas vêm, muitos vêm por qualidade de vida, aposentados de cidades maiores, muitos vêm a trabalho, imagina Tramontina, Santa Clara, Govarnotec, né? As empresas contratam, né? Então elas vêm para trabalho, vem um familiar, depois vem os outros, né? Então a gente tem
nunca tem apartamento ou casa para aluguel suficiente. Sempre tem gente que não consegue um imóvel para alugar. Então você é investidor aí, ó, Sim. conhecendo melhor. Carlos Barbosa é mais fácil encontrar um lugar para trabalhar do que um lugar para morar de aluguel, né? Sim, lá em Carlos Barbosa é assim. E é uma cidade, assim, rica, limpa, de progresso, né? Enfim, eu digo, os imóveis são, né? Algumas pessoas dizem, nossa, Carlos Barbosa tá... Mas é que tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma... os benefícios, enfim, né? Que nem teu vô e que nem teu pai, tu também tem uma presença forte em várias entidades, né? Conta para nós o teu papel em cada uma delas, né? E o que te motivou a participar delas. Nós temos lá a Associação do Comércio e da Indústria, temos o SEC, temos a questão do Cresci, o núcleo no SICED da coordenação. Me conta um pouquinho de cada uma dessas situações. Conto sim. Na Associação Comercial e Industrial, a CI de Carlos Barbosa, nesse mandato eu estou como diretora de serviços, né? Eu amo estar lá, eu amo ver o movimento, porque assim, nós temos uma presidente da CI lá, que eu sempre digo para ela tem o dom da palavra, ela tem o dom de fazer as coisas acontecerem, sabe? Ela é uma empreendedora, ela tem uma empresa, ela tem uma energia, ela vê Carlos Barbosa maior ainda, ela vê em tudo que a gente faz possibilidades, ela gosta muito de treinamentos, de eventos, de palestras, né? Porque a CI são mais de 750 associados. Indústria, comércio e serviços, né? Então, se junta muito essas pessoas, né? Para troca de experiências, para alavancar seus negócios, porque tem empresas grandes, médias e pequenas, que elas precisam, né? Eu vou te dizer assim, eu tô na CI faz um bom tempo já, e eu cresci muito, eu evolui muito, conheci muitas pessoas, eu tenho a oportunidade lá de muitos treinamentos, assim, ó, muitos eventos, né? Então, tu tá acompanhando isso tudo, tu tá sabendo do que tá acontecendo, né? Então, para você que é empresário da região ou na tua região, sempre é uma boa sugestão se associar e fazer parte, né? Tu acaba aumentando o número de conhecidos, de contato, como o pessoal gosta de falar, o network, né? Mas também esse outro lado, né? De estar participando e se desenvolvendo, né, dos cursos, das formações, porque um dos papéis dessas entidades é isso, é qualificar os seus associados. Isso. E esse SEC, o que é esse SEC, né, esse Centro de Educação? É para quem isso? Na verdade, esse também é meu coração, né? O Centro Educativo Crescer é uma ONG em Carlos Barbosa que atende crianças de 6 a 16 anos, né, no contraturno escolar. Tem um espaço bem grande, né? Com várias salas de aula. Hoje tem mais que 36 oficinas. O que são essas oficinas? É aula de idiomas, de taekwondo, de futsal, de teatro, né? De artes, de culinária, de horta. Bom, tem N atividades onde as famílias escrevem seus filhos, né? No início de cada ano, para participar. Até nós temos fila de espera, né? Porque a procura é muito grande, porque essas crianças, elas estão lá estudando, sendo cuidadas com muito amor e carinho, né? Compartilhando com outras crianças histórias de vida, são cidadãos do futuro, né? Lá elas vivenciam, as crianças mesmos dizem, assim, a gente escuta os depoimentos que elas dizem que é leve, que é bom, porque elas têm, no mesmo turno, elas têm artes integradas que eles falam, que eles podem fazer o tema deles lá da escola, depois eles têm outra, a disciplina, sabe? Não é uma coisa que eles ficam lá com uma disciplina só, eles vão pulando, né? Isso. O SEC tem uma banda linda, maravilhosa, né? Na verdade, tem 2 grupos, se não me engano, que somos 70 crianças que tocam na banda. Uau! Sim. E uma tranquilidade pro pai também, né? Isso. Porque sabe que o filho tá lá no outro turno. Isso. Tá fazendo algo legal num ambiente bacana, não tá? Sabe lá fazendo o quê? Isso.
assim, e nós temos as nossas empresas maravilhosas parceiras, tem os pais também, né, os amigos do SEC, nós da diretoria, então a gente faz ações para conseguir buscar recursos também. Agora a gente está montando, até vindo para cá, eu estava conferindo, a gente está fazendo uma rifa, né? Em novembro tem o espetáculo do SEC, que os alunos, desde o início do ano, eles vão fazer um teatro e eles montam todos os cenários. É assim, enche o SEC, não tem lugar para tanta gente, de tanta que as pessoas esperam. E aí, em novembro, a gente vai fazer o sorteio dessa rifa, que é para buscar recursos, né, para as melhorias, porque é um espaço grande e precisa, né, telhado, manutenção de paredes, manutenção de chão, enfim, né, e de equipamentos. Hoje são mais que 430 crianças que se beneficiam do SEC. Você que sente que foi beneficiado pela sociedade que tu está inserido e quer dar um retorno, ser empresário, talvez essa seja uma maneira. Fazer uma doação, né, já que é uma ONG, contribuir com valor. Lembrando que toda vez que tu está contribuindo para o desenvolvimento do jovem, pode ser que ali na frente, indiretamente ou diretamente, tu tenha um retorno ainda maior, né, porque tu acaba tendo profissionais, consequentemente no mercado melhora, o mercado melhora à medida que as pessoas melhoram, e aí as empresas, consequentemente, também melhoram. E o Cresci? Tu é supervisora, tu faz os testes, o que é esse delegado? O que faz um delegado? Na verdade, todas as cidades têm um delegado. E aí, o ano passado, o pessoal do Cresci me convidou, e esse ano agora, no mês passado, eles me pediram para seguir novamente. Até num primeiro momento, quando o fiscal do Cresci me ligou, eu me lembro que eu estava saindo do tabelionato, tinha de assinar uma escritura, e eu disse para ele... Aí, Humberto, eu não consigo, porque eu tenho isso para fazer. E ele disse, não, delegado tem que ter um relacionamento com as pessoas da comunidade, um relacionamento com a prefeitura, com os órgãos ali, tabelionato, registro, né? Tem que ser alguém que tenha, assim, que acesso, que esteja por dentro, que saiba levar as informações, enfim. Porque é justamente a delegada do Cresci para fiscalizar, né? Se algum colega tem alguma coisa que quer melhorar, levar até mim, para mim levar. Nós temos uma delegacia em Bento, depois em Porto Alegre, enfim, né? Um elo, vamos dizer, para chegar, que o Cresci é o meu órgão de regulação. Isso aí. Então, a delegada também tem essa missão de fiscalizar. Isso. Se eu aparecer lá querendo vender a praça, querendo vender, né? Dá problema. Dá problema. Aí a Sônia vai, né? Fazer um trabalho de dizer, a praça tu não pode vender, cara. E aí ninguém é melhor que alguém que tem trânsito fluido em todas as áreas da cidade, lá conhece todo mundo, é uma querida, né? Pessoa certa para estar, né? Coordenadora do núcleo do Sicredi. Já pedi dinheiro emprestado para ti também? Não. 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 Só pessoa física. Já tava na esperança aqui agora. O que faz a coordenadora do Sicredi? Tu sabe que participar como coordenadora do Sicredi também é muito bom, porque o Sicredi eu me identifico muito com o Sicredi, assim como que eu me identifico com a Vital, aquela coisa de relacionamento, aquela coisa de estar à disposição, aquela coisa de melhorar as coisas, né? E todas as cidades têm os coordenadores de núcleos, sabe? De regiões, assim, para a gente levar conhecimento para essas pessoas, porque a gente tem muito treinamento no Sicredi, de várias, né? A gente tem até um treinamento com o pessoal da Universidade de Santa Maria, para a gente entender como funciona uma cooperativa, a composição, como funciona todo o trabalho do Sicredi. E a gente leva esse conhecimento para os associados do Sicredi, porque como são muitos e nem todo mundo consegue estar junto, a gente vai levando as informações. E é bem legal porque a gente está sempre também com treinamentos, né? Informações novas que vêm, eles levam para a gente. É muito bom. Qualificação. Vou fazer perguntas que alguns já devem estar imaginando, né? Primeiro, mulher, né? A mulher, historicamente, ela vem quebrando preconceitos, barreiras. 1, 2,
Tu começou lá embaixo, né, na operação, nos alicates, foi crescendo, hoje está à frente do teu negócio. Tu sentiu isso, ou ainda sente, volta e meia, um certo preconceito, uma barreira, por ser mulher? Olha, não tanto, porque assim, quando eu trabalhava na construtora, eu lidava só com homens, né? Uhum. Era os pedreiros, era tipo, a maioria eram com homens. Assim, eles tinham bastante respeito, assim, né? Não sei se eles pensavam, meu Deus, é a chefa, não sei o que eles pensavam, enfim, né? Sim. Mas tu sabe que até que não, assim, né? Na minha área tem imobiliária lá em Carlos Barbosa também, que a proprietária é mulher, enfim, né? Claro, a maioria pensando é homem, mas a gente se sai muito bem. Se bobear bem melhor, né? Mas a mulher, e isso para mim, eu me desafiei a tentar enxergar isso na minha realidade, até me surpreendi, era mais do que eu imaginava, falava sempre da jornada dobrada da mulher, né? Porque na maioria das casas, a gestora do lar também é a mulher, né? É. Ela tem aquele olhar mais geral, vê o que precisa, o que não precisa, e muitas vezes é encarregada da própria operação, ou pelo menos é a responsável. Como é que tu deu conta de tudo isso? 2 filhos, um marido, mais empresa, funcionário, tomo, vai para frente, 4 instituições participando, não é pouca coisa, né? Eu vou te dizer assim que hoje, tá, de uns 3, 4 anos para cá, em casa eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é o meu esposo, que ele se aposentou e ele me ajuda bastante, tá? Ele foi aprendendo a fazer as coisas de casa, fazer as compras, enfim, claro que eu sempre faço toda a supervisão. Não confia na gente, viu, Daniel? Não tem jeito, não confia. E com razão, pior que tudo, né? Na verdade, Como é que é o nome dele? É Jair. Jair, eu e o Daniel te entendemos. Somos solidários. Na verdade, assim, né? Porque assim, e hoje também o Lucas já tá com 18 anos, a Lauren tá com 11, né? Claro, a Lauren ainda precisa muito de mim, às vezes eu tenho que... porque a gente sempre tem compromissos, enfim, dessas entidades, e ela diz, ai, mãe, de novo, né? Mas aí eu fico estudo um pouquinho com ela, aí, de vez em quando, de manhã agora, eu consigo levar ela a tomar um café antes da aula da violão dela, tipo, eu vou organizando, porque tudo com planejamento, né, a gente consegue, né? Perfeito. Eu organizo e tudo dá certo, né? Eu vejo, e quem está assistindo também vê, né, que tu tem uma leveza no teu humor, assim, encara as coisas por um prisma mais positivo. É sempre assim? Qual é o segredo? Na verdade, assim, eu sempre tento levar a vida da melhor forma possível, né? Porque, assim, cada dia que a gente tá é uma oportunidade de a gente aprender coisas novas e conhecer pessoas. Eu sempre digo pro meu pessoal lá, gente, a nossa área, ela não é monótona. Todo dia a gente recebe imóveis novos, recebe pessoas novas e novos desafios. Eu acho isso fantástico. Claro que hoje eu sou bem mais leve assim por ter feito bastante treinamento, tá? Porque eu sempre acredito nesses treinamentos, porque se a gente tá bem em casa e tá bem no trabalho, né? A gente é a base de tudo, então a gente tem que estar bem, tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar bem, mas a gente precisa estar bem, porque se a gente não tá bem, porque logo que eu comecei o escritório, a imobiliária, eu tinha muita coisa para fazer. Vocês não acreditam. Gente, eu trabalhava até 8, 9 horas da noite, trabalhava sábado, domingo de manhã, porque eu tinha muita coisa para fazer, né? E muita ligação, e muita gente. E eu ainda estava organizando métodos, processos. Eu estava tentando entender também o mundo da locação, porque eu era do mundo da construtora, das vendas, não da locação. Então, assim, ó, eu levei um bom tempo e eu sempre estava muito ansiosa. E às vezes, porque locação sempre tem coisa para resolver. E eu vinha uma coisa para resolver, vinha outra de tudo não acaba nunca. Não acaba nunca. Só que aí eu fui fazendo um treinamento, outro treinamento, me entendendo, mais nessa questão de entender, enfim. E assim, quando eu fiz o treinamento da Vital, eu fui buscar o treinamento por quê? Porque eu queria melhorar ainda mais, né?
melhorar mais como pessoa e também melhorar os processos do escritório, porque a gente sempre quer fazer o melhor, quer deixar todo mundo feliz. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o treinamento, né? O pessoal já começou a ver que eu estava mais leve ainda, né? Tanto que a minha equipe fez 4 treinamentos, 4 noites com o Damião. E quando eles terminaram, eles me deixaram cartinha escrita à mão e flores, porque eles disseram que era a melhor coisa que eu tinha proporcionado para eles, porque eu sou muito assim, tem treinamento, tem palestra, tem um workshop, e eu já tô, ó, vamos lá, sempre tô puxando eles comigo, né? Uma vez vai um, outra vez vai o outro, e aí eles estavam muito emocionados, assim, com a minha evolução, tanto que o meu filho diz para os amigos, a mãe fez o curso com a Damião, ela melhorou muito. E mais pessoas teriam que fazer esse curso, porque esse curso muda as pessoas. Porque eu aprendi ainda mais a levar a vida com leveza, né? Não ver um problema, ver uma oportunidade, né? E o que me ajudou muito no treinamento foi os contratos emocionais. Porque na minha área tem muita coisa, nas vendas é muito realização de sonho, né? E na locação também, eles vêm morar, enfim, mas às vezes tem muita coisinha para resolver, no meio do caminho se separam, no meio do caminho acontece um monte de coisa, e a gente tá ali na linha de frente. Então eles vêm, a gente se colocar no lugar deles no contrato emocional, tentar se colocar no lugar deles e levar eles pro meu lado para conseguir o que eu quero. Antes eu já ia na lei. A lei é essa e tu tem que obedecer. Não. Agora eu vou pro caminho do emocional e dá mais resultado. Olha que E dá mais resultado. Lindo. Essa mulher sabe o que fala, hein? Olha a Sônia. E dá o mais resultado. Então, assim, ó, tudo é emocional da gente. O emocional da gente tem que estar bem. Não tem, né? Eu digo, tem que estar bem. E só trabalhando emocional, a gente se entendendo para conseguir, né? Muito assim bom. Eu penso. Sônia, a pessoa que hoje tem 20 anos de idade, né, tá começando a vida profissional, talvez um pouco antes até dos 20, mas tá no início, né? O que tu diria para essa pessoa zelar, fazer ao longo dessa caminhada, mesmo se está trabalhando em outra empresa hoje, para quem sabe no futuro poder ter um futuro melhor? Fazer tudo com dedicação, com amor no coração, principalmente essa idade que eles estão com uma outra cultura, né? Porque na nossa época a gente tinha muito de começar na empresa e seguir naquela, né? Claro, uma exceção, enfim, né? Não estava feliz, foi procurar outra coisa, né? Sim, mas assim, tinha esse histórico, né? Mas assim, que esse pessoal tem que fazer com amor no coração, né? Porque com amor no coração, eles têm prazer de fazer e eles vão ser felizes. Porque se a gente passar nessa vida sem ser feliz, qual a razão disso, né? É verdade. Qual a razão disso, né? O objetivo principal da gente é esse, né? E eles serem foco, né? Eles precisam ter foco e responsabilidade. Muito bom. A pessoa foi lá, montou uma imobiliária em outra cidade. Vamos, né? Vamos criar concorrente lá. Né? Lá em Bento Gonçalves. Foi para outra cidade, então. O que tu diria para essa pessoa zelar, além disso que tu já disse, para o profissional? O que tem que fazer numa imobiliária para ela ter o sucesso que nem o teu? É assim, ó. Tem que fazer as coisas com muita segurança, né? Porque a compra de um imóvel, às vezes, é um dinheiro de toda a vida. E para te fazer com segurança, tu precisa entender de financiamento, de documentação imobiliária, tem que analisar muito bem quem está vendendo, quem está comprando, né? Tipo, fez financiamento. Primeiro tem que pegar uma aprovação de crédito, não uma análise de crédito, tem que ter uma aprovação do banco para te depois fazer um contrato de compra e venda para não botar ninguém em risco, né? Tem que tirar todas as negativas do imóvel, tem que estar assim, ó, não pode sair nada errado, tá? Eu vejo alguns colegas muito bons ali, né? Mas alguns colegas que pensam só na comissão. Não, a vida não é comissão, né? A vida é fazer as coisas certas, porque tu tá no sonho de uma pessoa, tu não pode virar um pesadelo a vida da pessoa. A pessoa precisa comprar o imóvel com segurança. E quem tá fazendo essa intermediação tem que passar toda a segurança.
Até porque a comissão é para pagar esse trabalho, né? Essa segurança. Isso mesmo, isso Então o mesmo. corretor tem que entender que esse é o principal papel dele, né? Isso, ele tem que estar seguro do que ele está fazendo. Ele não pode botar ninguém em risco, nem comprador e nem vendedor, porque a compra do imóvel, a venda do imóvel, ela não é um teste, ela é uma segurança. Eu friso muito isso, ética e segurança, que eu acho que isso é regra, isso é lei. Muito bom. Vou comprar um imóvel agora, uma casa. O que tu me orientaria a observar, né? Para quem é leigo, vai começar nessa. Principalmente a questão solar, que na nossa região é uma região úmida, fria, né? A localização, se for em Carlos Barbosa, é tudo muito pertinho, né? Também é importante. Se for um imóvel pronto, né? Porque a gente tem N construtoras, então a gente vai dizer, olha, essa aqui tem esse trabalho, tem este valor, porque assim, a gente recebe muitos imóveis de terceiros também, né? Então nós lá na imobiliária, a gente orienta, diz bem claro, essa é a posição solar, essa é a construtora, esse prédio tem tanto tempo, né? Uhum. Deixar o cliente, porque assim, a gente tem um produto, tá? A gente tem a obrigação de fazer o melhor para o cliente, né? Ele vai escolher o que ele quiser, mas a gente tem que deixar tudo, não pode esconder nada. Tem que dizer, essa é a posição sul, não é a melhor posição, né? É uma escolha. É uma escolha. Se ele quiser sul, ele tem que estar ciente. Dá segurança para ele. Né? Isso aí. E interessante que a gente às vezes não dá bola, mas o sol, ele tem um impacto emocional sobre a gente, né? Impacto de saúde, um impacto emocional. Tem um amigo, ele comprou um terreno num condomínio de luxo, construiu uma casa, coisa mais linda, ele tinha consciência que em determinado período do ano ia pegar pouco sol, era na encosta de um morro, então fazia uma sombra, e ele contando que no segundo ano, quanto ele estava deprimido. E aí a casa era um grande freezer, né? Era uma casa grande, era um picolezão. E é muito ruim isso, muito ruim. Até porque, assim, os imóveis são caros, né? Tipo assim, é um investimento de uma vida. 90% das pessoas na minha cidade fazem financiamento imobiliário, 90%. Gente, o financiamento, claro, que também tem a estatística que no máximo em 10 anos em Carlos Barbosa o pessoal paga o seu financiamento. Mas e quem não paga em 10 vai até 30, 35. Gente, é a vida, é um compromisso para a vida. Tem que pensar e ponderar e escolher um bom profissional. Não fazer nada na pressa, tem que fazer tudo bem planejado, bem projetado, né? Estava falando de construtora, tu trabalhou numa, volta e meia a gente vê, né, um ou outro aí, uma ação coletiva, inclusive contra uma construtora que vendeu, acabou não entregando. E é comum também quando o cara está endividado e está terminando o prédio, já começa a vender outro na planta, mas ele pega aquele dinheiro para terminar o que ele está fazendo. Como se certificar que uma construtora vai entregar o quê? Nós em Carlos Barbosa, graças a Deus, elas são maravilhosas, tá? As construtoras de lá, elas são muito certinhas. É uma cidade pequena, então sabe onde cada um mora. Nós temos construtoras lá em Carlos Barbosa que trabalham com patrimônio de afetação. Isso significa que se ela, na pior das hipóteses, vir a falir, o nosso cliente não sai prejudicado. Ok, né? tem uma garantia através do banco. Isso aí. Então, assim, o que acontece do patrimônio dela? Esse certificado é quando ele tem dinheiro no banco? Na verdade, o patrimônio de afetação, eu não sei bem explicar assim todas as regrinhas, mas eu sei que quem tem patrimônio de afetação, se chegar a vir a acontecer alguma coisa, não perdem o imóvel, tá? Tipo, quem comprou não perde o imóvel para ninguém, né? Ou eles se juntam para concluir ali o empreendimento, enfim, mas eles não perdem esse empreendimento, porque nenhum banco vai tomar, ninguém vai tomar esse empreendimento. É de quem comprou. E muitas vezes, quando a pessoa está indo comprar o primeiro imóvel, ela está quase com um sentimento de gratidão de uma construtora, de alguém que está vendendo para ela numa condição um pouco melhor, e às vezes não sabe nem o que pedir em termos de garantia, né? Sim. Nós temos construtoras lá em Carlos Barbosa, temos uma completando 27 anos agora em setembro, nós temos uma que o pai já era construtor,
Nós temos uma outra que construiu muito em Porto Alegre e está na área de construção há 40 anos, então, assim, são fortes. São fortes, né? Então, a gente nunca teve problema de não entrega lá em Carlos Barbosa. Elas costumam entregar no prazo ou até antes, às vezes. Graças a Deus, quanto isso, a gente fica seguro. Desafio pra ti. Imagina que tu ganhou na Mega aí, sei lá, vamos pegar um valor mediano aí, 5 milhões. Ah, tu vai investir hoje lá em Garibaldi. Onde tu investiria? 5 milhões, eu quero aumentar esse capital com o tempo para poder me aposentar. O que tu ia fazer com esse dinheiro? Ia comprar terreno mais? Ia comprar imóveis na planta? O que tu ia fazer? Eu ia comprar primeiro minha sala. Tá. Bem grande, não. Eu ia comprar um terreno no centro de Carlos Barbosa. Ainda tem para vender lá? Não tem muito, mas eu ia dar um jeito de arrumar. Se tu não arrumar, ninguém mais arruma, né? Eu ia dar um jeito. Eu já fiz venda para construtoras, assim, que, né, mexi aqui e lá e deu certo. Eu ia fazer um baita prédio pro escritório, né? Ia contratar mais pessoas para nos ajudar. Eu ia morar lá em Torres, no meu apartamento. Ai, ai. E eu investiria em imóveis. Na verdade, eu investiria em apartamentos na planta para revender para ganhar dinheiro depois, né? Talvez terrenos também, né? Salas para revenda. Eu ia investir em imóveis, porque é o que mais dá retorno financeiro. Muito bom. Tu também atua no mercado imobiliário no litoral? Tu falou que tem um apartamento na verdade, em Torres, eu tenho o nosso apartamento, porque desde as crianças pequenas a gente ia lá para as pousadas, enfim, e muito felizes que faz 1 ano e vai fazer 2 anos que a gente comprou, né, no centro de Torres. E lá eu conheci as 2 maiores construtoras, inclusive o meu apartamento é uma das maiores construtoras, mas eu comprei em Torres com um corretor de imóveis de Torres, eu não comprei direto, tá? Porque se eu preciso, o meu corretor lá, ele está com a chave do meu apartamento, eu mobiliei o apartamento, eu mandei fazer muita coisa no apartamento, quem ia abrir? Né? Quem ia abrir o apartamento para mim? Quem me indicou a pessoa para cuidar do meu apartamento lá, né? Quem correu atrás de toda a documentação para mim? Né? Então, assim, tenho muita gratidão a ele lá, um excelente profissional, e muito orgulho de ter comprado por imobiliária. Seja, e vendo lá. Poderia ter comprado direto, não pagado comissão para ninguém, mas resolveu. Hoje eu tenho material das 2 maiores construtoras lá, mas sempre na ideia assim: tem um cliente aqui, vou conversar com o meu corretor de lá, porque ele tá lá, eu tô aqui, né? Então todo mundo sai ganhando e ele conhece tudo de lá. Ele é um excelente profissional. Então, os 2 saem ganhando. Se eu puxar só para mim, eu não vou fazer um bom trabalho, porque eu vou ter que me deslocar, daqui a pouco não encaixa o horário, a pessoa vai ter... Não, deixa para quem é de lá. Curiosidade novamente, em termos de investimento no litoral, ainda é os 2 melhores lugares em termos de valorização, Torres e Capão? Ainda se mantém isso? Sim. Tu acha que tem coisa nova surgindo? Olha só, é incrível, como em Torres, não, é incrível. Vende. Quando eu fui procurar o meu imóvel lá, eu tive um frio na barriga, porque a construtora demorou um pouquinho para dar retorno. Meu Deus, já venderam o meu apartamento. A procura é muito grande, porque lá é o 2º, 3º imóvel para investimento. E o meu imóvel que eu comprei lá foi mais que o dobro do que se eu compraria um desse tamanho aqui. Né? Lá é muito, muito valorizado. E as construtoras lançam imóveis caros. Eu tive a oportunidade de visitar uma cobertura em Torres de 12 milhões. 12 milhões. Venderam faz um mês e meio, venderam 12 milhões. Poxa, não adianta nem querer fazer proposta, Damião. Vou ficar no meu muquifo. Tá muito bom. Vende muito, gente. O papo. Vou fazer uma pergunta final aí, que eu gosto de fazer. Tá? Eu vi que tu tá há 25 anos casada, é isso? Qual é o segredo para um casamento durar tanto e falar tão bem do marido assim ainda? É muito companheirismo, né? De fazer as coisas juntos, né? De planejar as coisas juntos, de organizar junto, né? Porque senão não funciona, as coisas têm que ser juntos. E eu digo, e pensar, eu sempre penso assim, um dia eu vou ficar velhinha, vai ter que me cuidar, eu vou ter, né, quem cuidar, porque eu digo assim, a gente tem que se ajudar, né?
eu digo. E também não pode muito mimimi, né? Quando o Jair começou a me ajudar muito em casa, ele dobrava a roupa do jeito dele. Tá ótimo, né? Bom, Tá ótimo, né? já tá fazendo alguma coisa, né? Isso, já tá ajudando, enfim, né? Ele faz almoço pra gente. Meu Deus, que maravilha que é a comida dele. Quando ele não tá, a gente tem que pegar comida, não é o mesmo gosto, né? Então eu digo assim, aquela coisa de valorizar, sabe? É, Muito, muito legal. de conversar, de se ajudar. Damião, vou deixar para ti os agradecimentos, depois eu faço os meus aí, mas também dizer para ti pensando em alguma mensagem final aí que tu queira dizer para as pessoas que estão nos assistindo, se já tem um negócio que fazer, se quer empreender, o que que tu diria em última análise, o que que tu deixaria de recado, Uhum. tá? Dami, quer? Sônia, queria te dizer que tu é um exemplo de gestora para mim, tá? Eu já treinei algumas imobiliárias da região e, sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo nenhum de dizer que tu é uma pessoa que realmente se destaca. Ah, tu levou o teu negócio como tu leva a tua família, tu trouxe as pessoas para perto de ti. Eu te admiro demais. Eu quero te dizer que eu tenho uma gratidão muito grande por tu ter confiado na Vital, no nosso trabalho. Uma pessoa que já tinha feito tantos treinamentos nos dá essa oportunidade e dizer que tu é uma pessoa especial e que passe o tempo que for, pode contar sempre comigo, tá? Se mede um líder pelos seus liderados. E quando tu leva isso em consideração, é só olhar para a alegria da tua equipe, que vão trabalhar doente, de tanto que gostam de ti, é sinal que tu está fazendo um bom trabalho. Te admiro demais e muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor e estar aqui contribuindo com um monte de gente que vai te ver isso. Daqui 1, 2, 5, 10 anos, eu não sei. Tu está deixando um registro para a história. Muito obrigado mesmo. Uau, hein? Me deixou emocionada. Quer deixar um recado final, Sônia? Sim. Eu que agradeço, eu digo pela oportunidade, porque o treinamento Lorap, a família Vital, tem um coração gigante, né? Nada que eu logo ao coração, né? E quero participar de outros momentos com a Vital. E assim, eu gostaria que mais pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive, porque só quem participa, só quem tá para entender que é diferente, que mexe o coração, que mexe as pessoas. E para a gente ter o negócio da gente, a gente precisa disso, né? A gente tem que também ter foco e coragem. A gente tem que tirar o sonho do papel. Não tem que ter medo. Só não erra quem não faz. Eu sempre digo isso, só não erra quem não faz. Uhul! Olha aí! Obrigada a vocês pela oportunidade. E eu, para fechar, também quero pensar algumas coisas a fim de criar reflexões, né? Seguidamente, a gente se vê deparado de um monte de áreas, com um monte de pendências, com coisa para fazer, coisas que a gente se sente obrigado e responsável. Mas a nossa postura diante dessas coisas faz toda a diferença. Supondo que eu tenho então uma casa, um lar, eu tenho a minha casa para organizar, eu tenho que dar atenção para as pessoas que convivem comigo, filhos, maridos. Eu ponho um negócio, eu tenho que montar a equipe, eu tenho que criar processo, eu tenho que buscar clientes, eu tenho que resolver os problemas dos clientes, eu tenho que divulgar o meu produto. Eu tenho meus anseios como ser humano, meus sonhos. Eu tenho que dar atenção para os outros, mas também quero atenção e colo de alguém. Então, rapidamente, as pessoas, diante de todas essas demandas, elas ficam ansiosas, nervosas, começam a frustrar numa área ou outra e se põem a reclamar. A Sônia tinha todos os motivos para reclamar. Meu marido não dobra a roupa direito, não me ajuda, daí quando faz errado, né? Meus filhos só me incomodam, agora eu tenho que ir estudar com a minha filha, agora não sei o que, agora eu tomei um golpe, me passaram a perna, agora não sei o que, agora é mais isso e mais aquilo. Mas o que fez com que ela conseguisse ter um bom equilíbrio? Claro que coisas dão errado na empresa e coisas dão errado na família dela, afinal de contas são tudo gente, gente faz caca. Às vezes a caca é ela, é responsável, às vezes as outras pessoas.
A questão não é os problemas que surgem, a questão é como você os encara. E desde o momento que eu comecei a te conhecer um pouco melhor, ficou notório a tua leveza e teu bom humor diante desses obstáculos. Vocês ouviram ela dizendo, daí eu vou lá, tenho que estudar com a minha filha. Ela tem 4 trabalhos voluntários, tem gente que acha que não tem tempo. 4 trabalhos voluntários, ela se preocupa com as pessoas da equipe, cria opções para as pessoas e investe nas pessoas para elas se tornar pessoas melhor. Investiu lá na Vital, não porque é a Vital, né? Claro, a gente fica feliz que seja conosco, mas é uma disposição. É uma disposição. E tudo isso dá trabalho. Mas como você encara o seu trabalho? Como uma oportunidade de atender as pessoas, de resolver problemas e por isso ter mais realização? Ou como mais um fardo para carregar? Quando você encarar e conseguir manter um sorriso que nem da Sônia no rosto, você está encarando do jeito certo. Por isso a prosperidade e sucesso deve ser maior, deve ser inclusive mais satisfatória. Inclusive foi uma verdadeira satisfação te ter aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que retorne. Muito obrigada pela oportunidade. Que isso?